ok? Então, vamos lá. Então, a aula de hoje é sobre destilação multicomponente. E a gente vai falar de métodos aproximados. Por que métodos aproximados? Por que eu não faço logo rigoroso e resolvo o meu problema? Bom, porque para você fazer rigoroso, às vezes você precisa ter um conhecimento de onde partir. Então, a primeira aproximação é você fazer o que a gente chama de shortcut ou métodos aproximados. Inclusive, dá para fazer shortcut no simulador, certo? Então, dá para você ter uma ideia de métodos aproximados mesmo no simulador, ok? Então, o que são os métodos aproximados? Em geral, a gente faz um conjunto de os métodos mais comuns, o pessoal chama de métodos. Para destilação multicomponente, eu posso resolver o meu problema rigoroso, e tem, em geral, 3 tipos de algoritmo, que é o pão de bolha, soma das razões e correções simultâneas. Mas você tem o que são métodos aproximados, você tem métodos diferentes. O mais utilizado, que é utilizado no cálculo de shortcut, que é você fazer uma estimativa inicial da coluna, é o método de Fenske, Underwood e Gilland, onde Fenske dá o número mínimo de estágios, Underwood dá o refluxo mínimo e Gilland dá o número de estágios teóricos para separação, certo? Mas existem outros métodos, por exemplo, o método de Edmista, Smith-Brinkley, Wien. A gente usa, em geral, o Fenske, mas dependendo da configuração de coluna que você tenha, pode ser mais adequado um ou outro método. Como bibliografia, o Henley, quer dizer, Sider e Henley, né? Quer dizer, o capítulo 11 do Henley Sider, que é a primeira edição, e essa edição que a gente está usando está no capítulo 9, Sider et al. Ok? O capítulo 9 do Trable também traz coisas sobre shortcut. E vamos pensar como eu faria um método aproximado, pensando em destilação binária primeiro. Ou seja, eu tenho só 2 componentes inicialmente. Então, qual o número mínimo de estágios em refluxo total? A partir da LOR, quem é LOR? R sobre 1 mais R, xn mais 1 sobre R, 1 mais R, desculpe, 1 sobre 1 mais R, xd. Esse termo é o coeficiente linear. Se R tende a infinito, esse coeficiente linear tende a zero, portanto, eu vou coincidir em refluxo total, eu vou coincidir com a diagonal. A LOR e também a LOE, o mesmo raciocínio a gente pode fazer para a LOE, vão coincidir com a diagonal. Certo? Em refluxo total, V é igual a L, ou seja, eu vou tirar zero aqui, então o que entra na seção de retificação é igual ao que sai na seção de retificação. Meu destilado é zero. E eu vou poder ter um número mínimo de estágios. Veja, nenhuma coluna opera em refluxo total, porque se eu estou fazendo uma destilação e o meu destilado é zero, não tem tanto sentido. O refluxo total representa um limite de operação da coluna, ou seja, até onde eu posso ir. Ok? O método analítico, que é a equação de Fenske, em geral considera mistura binária em refluxo total e condensador total, volatilidade relativa constante, certo? Então, para o estágio N mais 1, eu tenho que o YN mais 1 é igual a 1 menos YN mais 1 é igual a alfa B, xn mais 1, 1 menos xn mais 1. Ou seja, isso aqui é a relação de equilíbrio
baseado no termo de volatilidade relativa, considerando que ela é constante ao longo da coluna. O refluxo total, o que eu vou ter? L igual a V, o que significa que o xn é igual ao yn mais 1. Logo, eu vou ter que xn é igual a 1 menos xn, alfa b, xn mais 1 menos xn mais 1. Por quê? Eu tinha yn mais 1, 1 menos yn mais 1. Mas, como xn igual a yn mais 1, eu vou substituir a minha relação de equilíbrio dessa forma. Então, no topo, eu tenho o quê? y1 que divide 1 menos y1 é igual a alfa x1, 1 menos x1. Mas, y1 vai ser o quê? Aqui no topo eu vou ter o quê? O y que sobe vai ser todo condensado e vai ser igual ao x que volta. Então, vai ser igual ao x0, que é igual ao x do destilado. Embora eu não tenha destilado, vai ser o x que desceu, que foi condensado aqui. xd que divide 1 menos xd é igual a alfa b, x1 que divide 1 menos x1 em refluxo total. Então, no topo, eu tenho essa relação. Para o estágio 1, eu vou ter a relação entre o x1 e o x2. Para o estágio 2, entre o x2 e o x3. Para o estágio n mais 1, entre n mais 1 e n. Agora, se eu pegar e resolver o sistema, ou seja, se eu pegar esse termo x1, 1 menos x1 e substituir aqui, eu vou ter o quê? xd, que divide 1 menos xd, alfa b ao quadrado, x2, 1 menos x2. Agora eu substituo esse. Aí o que eu vou ter? Alfa b, de novo, então eu vou ter alfa b ao cubo, x3, 1 menos x3. E assim sucessivamente. Então, eu vou ter xd, que divide 1 menos xd, é igual a alfa b elevado a n, xn, 1 menos xn. Resultado, o número mínimo mais o reboiler, sempre eu tenho que ter o reboiler, vai ser o quê? xd, 1 menos xd, alfa b, número mínimo, mais 1. Esse 1 aqui é sempre o reboiler, sempre tem que ter pelo menos um estágio, que é o reboiler. xb, 1 menos eu vou ter que o número mínimo mais 1 vai ser ln de xd 1 menos xb, que divide xb 1 menos xd, dividido pelo ln de alfa AB menos 1. Ok? Mas, se eu tenho um sistema multicomponente, eu posso pensar num pseudo-binário. Então, como que eu vou pensar isso? Eu tenho componentes que se distribuem nas duas fases. Eu posso ter componentes que não se distribuem. Por exemplo, eu posso ter um componente muito leve que está só no topo, ou um componente muito pesado que está só no fundo. E eu vou ter colocar a minha separação. Em geral, o chave leve e o chave pesado. Quem é o chave leve? É o último componente que vai para o fundo. E o chave pesado? O último componente que vai se distribuir para o topo. Ou seja, o meu foco da separação vai ser entre o chave leve e o pesado. Quando que eu defino quem é chave leve e quem é chave pesado? Quem define isso? O processo. Ou seja, quem é o componente que é importante eu fixar tantos por cento no topo, ou é importante eu fixar tantos por cento no fundo? Isso quem vai me dar é o processo. Então, o método parte da consideração que os componentes mais leves que o chave leve vão sair totalmente no destilado. E os mais pesados que o chave pesado sairão totalmente pela corrente da base. É como se eu tivesse
uma mistura A, B, C, D, E, F, em que o meu chave leve é o B e o meu chave pesado é o D. Então, no topo eu vou ter o quê? A, B, C, D, chave pesado, que é o último chave pesado, que foi para o topo, certo? A partir daí, não se distribui. E eu tenho um componente C, repare que é um componente sanduíche. Ele está entre o chave leve e o chave pesado. Eu só tenho os dois componentes chaves. O que importa são os meus componentes chaves. E vou aplicar a equação de Fiske para a mistura binária do chave leve e o chave destilado e XB, X do chave leve, no fundo. Certo? Portanto, 1 menos XB vai ser o chaves pesado. Certo? Então, eu tenho chave leve, 1 menos chave leve, deixa eu ver só para ficar bem claro. Aqui está escrito em termos de ln, é sempre. E a gente precisa menos o chave leve vai ser o chave pesado, já que eu estou considerando que eu só tenho dois componentes. E 1 menos o chave leve no destilado vai ser o chave pesado no destilado. No destilado, que divide o chave leve no resíduo, vezes o chave pesado no resíduo, que divide o chave pesado no destilado, dividido pelo alfa entre o chave leve e o chave pesado. A média entre o chave leve e o chave pesado. Eu posso simplificar, em vez de eu trabalhar com composição, porque lembra, quando eu tiver um componente sanduíche, não necessariamente eu sei a composição do chave leve e chave pesado. Às vezes eu sei só a quantidade em relação ao balanço inicial. Então, se eu fizer escrever em termos de balanço de massa, eu posso escrever do chave leve no destilado, que multiplica a quantidade do chave pesado no resíduo, que divide quantidade do chave pesado no destilado, quantidade do chave leve no resíduo. E eu vou fazer uma média entre alfa do chave leve e chave pesado. Aqui é um alfa referencial. Em que alfa médio vai ser aqui, o quê? A média do topo e da base. Porque eu posso ter temperaturas diferentes entre o topo e a base. Portanto, o alfa pode ter alguma variação ao longo da coluna. E aí eu vou calcular agora quem vai ser essa quantidade relativa. O alfa de qualquer componente em relação ao chave pesado é o K do componente dividido pelo chave pesado. Então, no topo eu tenho alfa de A, chave pesado, então eu tenho KA que divide K do chave pesado, KB que divide K do chave pesado. E por aí em diante, e claro, para o próprio chave pesado vai ser sempre 1. E aí eu vou fazer a média para cada componente entre o topo e o fundo. Diga. Eu não entendi muito o slide passado, essa parte do D, D igual a DX e D, tal, que foi a parte para facilitar. Repare, D é o balanço de massa, ou seja, quem é DI? É a vazão do destilado
que multiplica a composição dele. Tá. E BI é a vazão do resíduo que multiplica a composição. Em vez de eu estar escrevendo em termos de composição, eu estou escrevendo em termos de vazões. Sim, é porque a gente provavelmente vai ter as informações de vazão desse componente. E não As em relação. informações de vazão, em geral, a gente tem desse componente, mas não necessariamente a gente tem todas as informações. Por quê? O problema tem que lidar, de alguma forma, quem é chave leve e quem é chave pesado. Isso vai. De onde você vai tirar isso? Isso é o que você quer separar. Então, por exemplo, eu tenho uma coluna com 10 componentes, eu quero que no máximo 10 componentes e o chave leve é um C4 e o chave pesado é um C6. Então, você quer que no máximo você tenha o componente, o N hexano, seja no máximo tantos por cento no topo. Ou no máximo, e o N-butano seja no máximo tantos por cento no fundo. Ou seja, você perca ele no máximo tanto. Dependendo do problema, muitas vezes é mais fácil você escrever em termos de vazões. Porque você não tem as composições. Se você tiver um sanduíche, principalmente que é quem você não sabe como se distribui, veja, deixa eu voltar aqui para ficar bem claro. Tem uma dúvida de Vanessa. Ela perguntou, professora, mas o FENSC não considera D igual a zero? Não, destilado igual a zero? Veja, o FESC sim, mas o seu problema não. Eu vou calcular para aquela separação qual é o número mínimo que eu vou ter. Quanto seria se D fosse zero, mas D não é zero. Você quer destilar. O que você Então, por exemplo, aqui, se eu tiver o componente C, eu não sei a composição, porque eu sei que esses aqui é zero. O A é zero aqui no fundo. Mas para o C, veja que eu não sei. E se eu não sei, pode ser, e como a composição depende dos outros componentes, eu posso saber a vazão e não saber a composição. Por isso que fica mais simples eu calcular em termos de composição ou de vazão. Veja que o FISC vai calcular o limite para você ter 1% de separação no topo, tanto de estágios. Ok? Mas você sabe as vazões. Você sabe as vazões. Porque as vazões vão estar no fundo, ele é composição, mas você sabe as vazões porque é um dado do problema. Pelo balanço de massa. Lembra que sempre a gente começa do balanço de massa? Entenderam o que eu respondi? Entendi, professor. Vanessa, entendeu? Ela não falou nada ainda aqui no chat, professor. É importante, se vocês não entendem, podem parar. Ela só falou ok, só, mas isso tem um tempo já. Ok. Então, e vocês entenderam o que eu estou fazendo aqui para calcular? Porque, repare, alfa vai depender da temperatura de topo e de fundo. Portanto, eu vou ter um K no topo e um K no fundo. Eu posso supor inicialmente que a temperatura vai ser constante na coluna, mas isso
Em geral, a temperatura é o que não é constante na coluna. Eu posso supor para a composição que eu tenho uma temperatura média e depois eu checo se a distribuição está ok. Mas a média, o real, você deveria fazer uma média entre o topo e o fundo. E para poder fazer essa média de temperatura, eu tenho que saber como calcular o topo e o fundo. Veja, no topo, eu tenho vapor saturado que sai aqui. Portanto, se eu souber a pressão no topo da coluna, eu posso calcular a temperatura de orvalho, que é vapor saturado. E no fundo, eu vou sair líquido saturado. Portanto, eu posso calcular a temperatura de bolha. Somatório de xi igual a 1 ou somatório de KI igual a 1. Ou usando aquele método que eu falei, automatizado, de T substituto, que é igual, assim, a solução. Desculpe. Assim eu calculo o número mínimo de estágios. O próximo passo é calcular o refluxo mínimo. Ok? Então, o refluxo mínimo, o que vai acontecer? Isso é o refluxo total. O refluxo total vai me dar o número mínimo de estágios. E o refluxo mínimo? O que vai acontecer? Na minha LOR, se R tende agora a zero, se R for zero, a coluna não opera, né? Porque ela depende de eu ter algo voltando e eu ter vazões ao longo da coluna. Mas, se R diminui, vai diminuir a inclinação. E quem é o limite? A linha de equilíbrio. Eu, no máximo, tenho que operar entre a linha de equilíbrio e a diagonal. A minha LOR tem que estar situada entre a linha de equilíbrio e a diagonal. Então, o refluxo mínimo vai levar a um número infinito de estágios. Veja que eu tenho um número. Vai ser quando eu vou encostar na diagonal. Desculpe, na linha de equilíbrio. E para eu sair da linha de equilíbrio, eu preciso de um número infinito de estágios. Eu posso operar uma coluna em refluxo mínimo? Não, ela não vai funcionar. Mas eu preciso saber que limite é esse. Veja que o refluxo total e o refluxo mínimo são limites da minha coluna. Vai me dar, o meu refluxo vai estar entre o refluxo mínimo e o refluxo total. Então, como é que eu determino o refluxo mínimo? Encontrando a linha Q que toca a linha de equilíbrio. Certo? Lembrando que seria, deixa eu botar aqui, onde eu tenho a reta Q. Quando ele toca a linha de equilíbrio, eu continuo a minha LOR saindo de XD e vou achar aqui o coeficiente linear desta reta que liga o encontro entre a linha Q e a reta de equilíbrio e a diagonal XD. Certo? O prolongamento dessa reta vai me dar o refluxo mínimo. Naturalmente que se eu tiver uma curva que passe, que encoste na reta, o primeiro ponto que ele toca a linha de equilíbrio é o primeiro ponto que ele toca a linha de equilíbrio vai ser a minha reta, ok? E essa zona que eu tenho aqui em que a minha LOR fica junto da linha de equilíbrio,
Essa zona é chamada de pinch, ok? É uma zona em que eu não vario as composições. É uma zona de invariância de composições. Então, qual vai ser o meu refluxo ótimo? Vai ser entre o mínimo. Na literatura, o refluxo ótimo é mais ou menos 1,1 a 1,13 entre 1,1 e 1,13 do refluxo mínimo, mais entre 1,1 e 1,5 do mínimo, e muitas vezes, por segurança, se usa 2 vezes o refluxo mínimo. Mas como é que eu vou calcular isso por Underwood? Então, eu tenho duas equações de Underwood, que é alfa FI, que divide alfa I menos φ, é igual a 1 menos QF. E D, que multiplica R mínimo mais 1, é igual a alfa I DI, que divide φ menos φ. Φ é a raiz da equação, em um caso e no outro. E, naturalmente, eu tenho a minha função, essa primeira equação de Underwood, essa a raiz, que é f de φ. Aqui o termo independente tem a ver com a condição da carga. Se é líquido, se é vapor, tem a ver com a reta Q. E eu posso resolver essa equação usando Newton-Raphson, onde o meu φ m mais 1 é igual a φm menos f de φm do denominador, que divide o numerador, vai ser o meu sistema. A derivada, como eu tenho menos aqui embaixo, o menos ficou positivo. E essa equação tem essa cara. Que esse f de φ, ele tem essa cara. Onde esses intervalos vão ser entre quem? Entre os alfas. Ou seja, eu tenho um f para cada intervalo que eu tenho no meu sistema. E qual os distribuídos? Então, se eu tenho A, B, C, D, E, F, e eu tenho chave leve e chave pesada. Então, esse φ1 não tem sentido, eu não preciso determinar. φ2 não tem significado físico, não preciso determinar. Eu preciso determinar φ3, φ4. φ5 também não tem, porque é entre o chave pesado e o último componente que não se distribui. Então, eu transformo o meu sistema num sistema de duas incógnitas. Então, as 5 raízes da equação, eu tenho 5 raízes na equação, mas eu posso ter, no fundo, 2 ou 3 raízes só, dependendo do meu sistema. E eu vou chutar a soma dos alfas, a média dos alfas, para achar o meu sistema, o meu chute inicial. Por quê? Porque como a minha equação unicamente é uma função que é monotônica no intervalo, se eu der um valor, normalmente ela converge facilmente pelo sistema. Então, se eu chutar aqui mais ou menos na metade do intervalo, rapidamente ele converge para F1. E assim sucessivamente, sendo que nesse caso só é importante F1. Ok? Achei os φs da primeira equação de Underwood.
Agora eu preciso resolver a segunda equação de Underwood. Quem era a segunda equação de Underwood? A minha segunda equação, que é a função do refluxo mínimo, que é o que eu quiser determinar, o que eu quero determinar, esse refluxo mínimo aqui, certo? Então, D vezes o refluxo mínimo mais 1 é igual a alfa-i di, que divide alfa-i menos φ. Então, para cada φ, certo? Mas, o que acontece? Se esse φ1 não tem significado físico, eu não preciso trabalhar com essa equação, não preciso trabalhar. Vou trabalhar só com as equações que têm significado físico. Só a φ2 e a φ3. Então, a partir do momento que eu sei φ, eu sei as distribuições, às vezes eu não sei o D de todos os componentes, em geral, o componente distribuído eu não sei. Eu tenho 5 equações e 8 incógnitas. Eu sei D do chave leve e D do chave pesado. E o somatório de DI igual a D. Então, eu tenho 5 equações e 8 incógnitas. Quem são as incógnitas? φ1, φ2, φ3, φ4, φ5, R mínimo e D. E, na verdade, eu vou simplificar para este caso, eu não vou usar a primeira equação, a quarta equação, tenho φ2 e φ3 eu sei, quem eu não sei? O D do componente distribuído, do C eu não sei, certo? E esse D aqui é função dos outros. Então, ele é somatório de DA, DB, DC, DD, esse D. E eu não sei R mínimo. Então, quem eu iria determinar? R mínimo e DC. Então, a premissa que a gente viu antes, só os fiz entre o chave. E aí eu consigo resolver a minha equação. Ok? Próximo passo. É igual a 1,5 a 2 do R mínimo. Certo? E eu vou resolver essa equação. Eu tenho R menos R mínimo, que divide R mais 1. E aí o problema vai lhe dizer quanto você vai considerar. Se o problema não disser, você vai de 1,5 a 2. E daqui eu tiro quem é a ordenada do meu sistema, da abscissa, eu sei a abscissa, tiro quem é a ordenada do meu sistema, resolvo a ordenada e acho N, porque eu já determinei número mínimo antes. Existe essa relação, essa curva de Gilland, foi modelada por Molokhanov usando essa fórmula, ou seja, o que ele fez? O ajuste desses pontos, certo? Em função da ordenada, da abscissa, ele achou a ordenada y, e aí eu posso resolver isso não graficamente, mas de uma forma direta. E como é que eu vou localizar o prato de alimentação? Eu vou fazer Fenske na retificação, ou seja, ao número mínimo de pratos na retificação, e N, que é o número total de pratos. E como é que eu sei a pressão? Porque lembra que eu vou ter que saber a pressão da coluna para eu poder calcular o meu sistema. Então,
a pressão é determinada pelo condensador. Então, eu tenho água de refrigeração no meu condensador. Então, T2, que é a temperatura de da água de refrigeração, tem que ser 20 ou 10 se eu usar água gelada. Então, entre 20 a água de refrigeração, em geral, tem 29 graus centígrados ou 85 Fahrenheit. E T2 vai ser 30 Fahrenheit mais 85, 115 Fahrenheit. Portanto, a saída do meu condensador. E aí, como eu sei a saída do meu condensador, eu calculo, faço o líquido saturado e com isso eu determino o meu sistema. Eu sei T e X, portanto, eu determino quem é a minha pressão. Ok? Então, a pressão do topo vai ser a pressão de saída mais a perda de carga no condensador. Só um minutinho. Só um minutinho. Eu vou abrir para perguntas. Vai ser a saída mais a perda de carga no condensador. E na base da coluna vai ser a pressão de topo mais a perda de carga por prato versus o número de pratos. Ou seja, a saída do condensador, do refervedor, vai ser a pressão na base mais a perda de carga no refervedor. Como é que eu calculo a queda de na coluna, se ela é atmosférica ou acima da atmosfera, de 10 a 15 psi, ou se é uma coluna de vácuo de 1 a 2 psi. E a pressão no prato, ΔP pelo prato, foi, como é que se diz? Proposto por Treible, que eu tenho, se a minha coluna está a 35 milímetros de mercúrio, tiver 300 psi, 0,15 psi. E é isso, essa parte